Pronto, estamos gravando, então. Boa tarde, bem-vindos todos. Nós estamos aqui na nossa primeira reunião ordinária de 2020/2, deste segundo semestre do que se convencionou chamar o ano da pandemia. Inauguramos esse estilo, esse formato de reuniões online que parece estar dando certo, pelo menos conseguimos, né, todos estar no mesmo local, digital que o seja, ao mesmo tempo. Eu quero dar as boas-vindas aos que nos assistem, aos que ainda estão ingressando na sala, mas especialmente as boas-vindas a quem já é de casa, mas que hoje ocupa um lugar muito especial na fala do dia. Professor Dr. Guilherme Wunsch, seja bem-vindo na condição de palestrante, sabendo todos que é da casa, né? Já faz parte de um dos nossos eixos, é um dos nossos pilares aí de sustentação do nosso grupo de pesquisas e se dispôs hoje a conversar conosco sobre teletrabalho. Hoje nós temos uma reunião, como antes eu referi, ordinária do nosso grupo de pesquisas, porque no dia 3 passado nós tivemos uma espécie de reunião extraordinária, vinculados ao grupo de pesquisas capitaneado pela professora Luciane Barzotto, da URGS, quando então organizamos um evento de caráter internacional para debater os novos desdobramentos, né, das relações de trabalho e as futuras acomodações do direito do trabalho. Foi um evento bastante impactante em termos de abrangência, tivemos mais de 700 inscritos, já passamos das 2.500 visualizações do nosso vídeo do evento, que continua ali disponível no YouTube, e isso só nos mostra, assim, o quão sólidos nós somos, né? E é justamente por isso que, ao longo das reuniões desse semestre, nós vamos organizar diversos encontros formativos, seja revisando conteúdos, como a reunião de hoje, seja instrumentalizando os pesquisadores para diversos fins, desde preenchimento correto do currículo Lattes à boa redação jurídico-científica. Então, na reunião de hoje, nós resolvemos resgatar um assunto que está na boca do povo, digamos assim, desde março. Boa parte da população, segundo números que o professor Guilherme mais adiante trará, mas cerca de 1/3 da população em escala mundial passou a trabalhar em, aspas, home office, depois a gente faz a limpeza desses conceitos, mas em home office, em função da necessidade de isolamento social que se impôs com a pandemia instalada, né? E isso nos fez indagar muito acerca do Instituto, acerca da modalidade contratual, movimentou muito trabalhadores e empresas para buscar um melhor modelo de ajuste e especialmente um melhor modelo de dinâmica. Tivemos aí um episódio normativo importante, que foi a MP 927, da qual também falaremos na sequência, e com a queda da MP 927, um mar de incertezas, maiores, quiçá, do que aquelas que já tínhamos em março, abril deste ano. Por isso que a gente precisa revisitar alguns conceitos, buscar lá no baú de onde surge esse instituto chamado teletrabalho, para podermos prospectar futuro. A sensação que temos, e tenho certeza que o professor Guilherme, que antes de pesquisador, antes de grande autor, é meu querido amigo, né? A certeza que nós compartilhamos é que o teletrabalho se instalou e se instalou para ficar. Nós acreditamos que o meio produtivo, especialmente o setor de serviços, que trabalha com informação, conhecimento, dados, já não abrirá mão desta forma de trabalho, e alguns trabalhadores, da mesma forma, terão esta perspectiva como um dos critérios para a escolha de um posto de trabalho. Por quê? Porque nós precisamos observar isso também. Não há só situações de determinismo, né? Eu trabalho no que existe e no que há.
algumas pessoas têm a possibilidade, eu diria assim, o privilégio de escolher onde vão trabalhar. Essas pessoas estão mais capacitadas, são pessoas que tiveram a oportunidade de investir ou tiveram o investimento naquilo que nós temos chamado de trabalhabilidade, na sua trabalhabilidade, e hoje, então, podem escolher o hub de trabalho em que vão se alocar, né? Se subtrabalho, se trabalho tecnológico puro e simples, ou se esse novo trabalho digital, aquele que especialmente os sociólogos do trabalho têm apontado como o trabalho digno, o trabalho decente, o trabalho que deixa para o ser humano aquilo que é seu, um espaço de criatividade, né? Dentro de uma perspectiva de saúde, de uma perspectiva de desenvolvimento da dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos. Então, sem mais delongas, nós nos organizamos aqui, eu e o professor Guilherme. Eu vou começar a nossa fala e vou avançar um pouquinho, e na sequência, então, nós vamos batendo um papo, né? Conversando, fazendo um ping-pong aqui. Guilherme, se tu me permites, então, eu vou falar um pouquinho, muito pouquinho de histórico, muito pouquinho de conceito, porque essas questões todas a gente já tem desenvolvido em alguns textos do nosso grupo, aos quais eu recomendo vivamente a leitura. Acho que quem pesquisa e quem faz parte do grupo precisa ter esse resgate dos nossos estudos frequentemente, né? É importante que a gente que um cite ao outro, né, no nosso grupo, para que a gente consiga fazer andar aquilo que a gente estuda. Então, assim, primeira coisa, nós precisamos limpar conceitos, como eu digo, e retirar esta compreensão inicial e basilar de que o home office é sinônimo de teletrabalho. Não necessariamente. O teletrabalho pode se desenvolver em ambiente domiciliar, pode se desenvolver em ambiente doméstico, mas a ideia do teletrabalho é uma ideia flexibilizatória, né? A modalidade teletrabalho é uma modalidade flexível em si. Por quê? Porque ela permite essa dinamização da questão territorial e da questão espacial e da questão temporal nas relações de trabalho, na prestação de serviços. Então, ele é, por si, entendido como ferramenta de flexibilidade, tanto assim o é que nas crises econômicas europeias e nas reformas trabalhistas que ali se sucederam, o teletrabalho apareceu, né, como uma das ferramentas apresentadas pelo Estado, via de regra, né, fora a Itália, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, como uma das ferramentas ofertadas para proporcionar uma dinamização maior do mercado de trabalho. Mas o teletrabalho, conceitualmente, e é preciso que a gente trabalhe com os conceitos puros para poder aplicar a legislação destinada ao instituto da maneira adequada, né? O teletrabalho ele conjuga em si uma distância geográfica, a presença de uma tecnologia específica que faz a mediação dessa distância geográfica entre dois atores desse contrato. Empregado e empregador estão distantes entre si, né? Geograficamente distantes, mas próximos digitalmente. Portanto, não é qualquer tecnologia que aparece na relação de teletrabalho, mas sim a tecnologia de informação e comunicação. E mais, né, os estabelecimentos, os tomadores desse tipo de serviço precisam se organizar, devem estar organizados, e se ainda não estão, que se organizem, para administrar esse tipo de relacionamento que traz uma série de complexidades. É verdade que nesse momento difícil que estamos passando, o teletrabalho ele se afigurou como uma estratégia de enfrentamento da própria pandemia, ou seja, uma estratégia quase de política sanitária e não apenas de fomento de renda e emprego, né, de manutenção de renda e emprego. Mas nós precisamos agora, no andar da carruagem, e para isso os operadores jurídicos estão, e para isso os gestores de recursos humanos também estão, acomodar bem estas relações, porque a tendência é que, passada a pandemia, como predito, se mantenha esse tipo de prestação de serviço, pelo menos por uma boa parte da população, aquela que tem acesso a esse tipo de trabalho. Eu não sei, Guilherme, se tu queres comentar alguma coisa sobre
essa primeira parte da conversa. Enquanto isso, eu já vou revendo aqui no nosso grupo quem está precisando entrar e passo a palavra, então, para o Guilherme, para que ele possa avançar um pouquinho aí na nossa fala. Com certeza. Então, Denise, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui no grupo, né? É tão importante a gente se sentir acolhido num lugar, né? E aqui eu me sinto extremamente, sempre, né, bem acolhido, né, por ti, que a gente já tem aí um trabalho conjunto há alguns bons anos já, né? Por incrível que pareça, né, a gente não tem mais muita noção e consciência do quanto tempo já passou, né? Mas há pelo menos aí uns 3 anos, né? Já estamos aí juntos em várias empreitadas, né, conjunta. Quero cumprimentar todos os nossos integrantes que estão aqui, fazer também uma saudação especial a alguns colegas que pela primeira vez estou vendo aqui, né, a nossa querida amiga Martina, ao Rodolfo, que também está aqui, estou vendo o Rodolfo, que é nosso conselheiro também lá na OAB São Leopoldo, e também reforçar aqui, né, a Carol, né, a Carol que está aparecendo aqui agora na minha tela, né, reforçar aqui o Yuri, que foi meu aluno, reforçar um convite aqui a Janete e a todos, né, como vocês sabem, um dos eixos, né, do grupo de pesquisa é o Projeto Redes. Né? O Projeto Redes ele é um projeto interinstitucional, ele envolve PUC, Unicinos, URGS, várias outras instituições também aqui do Brasil, como a Univel, com a Elizabeth, a São Paulo, com a professora Zélia Perdoná, e também algumas várias instituições internacionais, né, que são aí de contato da professora Denise. Nós já encaminhamos ao grupo de pesquisa a carta convite para publicação, né, recebi a incumbência da Denise de estar à frente desse projeto Redes e desta organização desta publicação, então já estamos aí com o prazo do edital aberto, então por favor sintam-se à vontade de encaminhar as suas contribuições até o final do mês de outubro, como está lá nesta publicação, que é uma publicação internacional, porque conta com autores nacionais e contará com autores estrangeiros que já nos confirmaram a sua participação. É muito importante que o grupo marque presença, né, nessa publicação para realmente demonstrar, né, o caráter plural que o projeto Redes tem, né, aqui numa gentileza, né, da Denise, né, que como PUC, né, instituição que abarca, né, como guarda-chuva esse projeto, né, confiou aqui a sua co-irmã Unicinos, né, também, né, no meu nome essa participação aí de estar à frente ao projeto. Só reitera o prazo, por favor, que o pessoal está perguntando. É 31 de outubro. Né? Nós Ótimo. estamos aí com prazo até 31 de outubro, lá conforme a gente já encaminhou. A gente pode até mandar de novo no grupo a carta convite. A Amália também, já colocou a carta convite ali. A Amália perfeito. Show de bola. Mas, Denise, seguindo aqui na linha do que tu tem falado, eu queria ler aqui um pequeno trechinho. Sabe que sempre que eu venho aqui participar, eu gosto de ler uns trechinhos de algumas coisas, né? E tem aqui um livro de 1997, que se chama Em Busca do Emprego Perdido. O futuro do trabalho na era tecnológica. Esse livro foi escrito pelo Osmar de Almeida Santos, que é um médico psiquiatra, e eu achei esse livro sem querer num sebo. Assim, numa olhada de internet, né? E olhei aquele título e pensei, era assim, o livro custava assim, gente, sei lá, tava R$5. Eu pensei, vou encomendar, né? Vou ver qual é. E o livro tem muitas passagens muito interessantes, né? E, claro, né, uma leitura de mais de 20 anos, né? E tem uma parte que diz assim, né? O que fazer, né? Se a gente acaba estando numa festa e toma aí 5 litros de chopp e não pode ir embora de carro sob pena de ser preso, né? Eu poderia ir para casa de táxi, né? Mas eu preciso de um carro no dia seguinte. Então, o que fazer, né? Ligar para o motorista de plantão, um serviço de emergência criado na Alemanha para atender quem bebeu demais. Em 20 minutos, o motorista chega, pedalando uma bicicleta desmontável que põe no porta-malas do carro. Dirige o ébrio até a sua casa, apanha a bicicleta, cobra a taxa e vai embora. O que o motorista de plantão precisa para oferecer esse serviço? Uma bicicleta desmontável e um telefone portátil. Quando o serviço se expande, monta-se uma firma que, com o auxílio das maravilhas da informática, transmite automaticamente as chamadas aos motoristas de plantão. Parece que aqui nós temos um embrião do Uber, né?
e dos nossos serviços de aplicativo, que a gente hoje conhece tão bem na nossa vida e fazem parte, né? A gente tem muito discutido essa questão da uberização das formas de trabalho, né? Os aplicativos como forma de oportunidades de trabalho ou de avanço da precarização, né? Claro, no Brasil fica sempre muito mais difícil fazer esse debate porque nós temos uma legislação trabalhista muito mal redigida, em parte tecnológica, né, Denise? Nós não temos legislação trabalhista que trate sobre trabalho tecnológico. Vamos admitir isso, né? Vamos Não. partir desse pressuposto, né? Sem falar 5 ou 6 artigos não dá para dizer que é uma vamos falar coisa. um português mais claro, assim, né? A gente tem uma relação de teletrabalho que está protegida no instrumento normativo que abarca a relação de emprego, que é a CLT. Perfeito. Né? Então já começa por aí. Nós não falamos de teletrabalho no Brasil com a amplitude que ele precisaria ser falado, porque a gente trata disso em 6 artigos em pessoas que possuem vínculo empregatício. Então, hoje normativamente, tá? No Brasil, só está protegido pelo contrato de teletrabalho pessoas que têm vínculo de emprego. Tá? Isso é muito paradoxal. Porque, na verdade, esse deveria de ser o contrato das pessoas que não terão o vínculo de emprego, mas que precisarão ser protegidas minimamente por um arcabouço, vamos dizer assim, jurídico mínimo, que poderíamos dizer, então, que é aquele que está lá no artigo 7º da Constituição Federal, né? E que, em cima deste contrato de teletrabalho, as pessoas, então, poderiam modelar uma nova relação de trabalho, independentemente dela estar ou não prevista na CLT. Então, começa por esse ponto. Isso nós não fizemos no Brasil. Eu quero fazer só uma ilustração disso que tu estás falando e não perde o ponto de onde tu estás, pelo amor de Deus. Mas, assim, quando a gente estuda o histórico das relações de teletrabalho, e, sobretudo, quando a gente olha para trás e para fora do país, porque o teletrabalho no Brasil, tu bem pontuaste, enquanto elemento normativo é recente, a reforma trabalhista, a alteração da CLT, o contrato de teletrabalho é subordinado, é isso que nós protegemos enquanto Estado. Essa foi a nossa opção política, né? Quando a gente olha para trás e para fora, é bem interessante que a gente chega lá em 1998, essa década aí foi bem importante pelo jeito, né? Lá em 1998, a Itália já largava uma lei onde ela admitia o teletrabalho no serviço público, Ok? Vamos lá, né? Nós temos a CLT falando em teletrabalho, mas a lei do servidor público federal, por exemplo, foi alterada para admitir esse tipo de regime de trabalho ao servidor público federal, falando só num padrão de legislação. Tá? Muito bem, em 1998, a Itália, então, admite o trabalho do servidor público via teletrabalho, já ingressando tecnologia, reduzindo estrutura predial, etc, etc. 2004, a Itália normatiza o teletrabalho para a iniciativa privada através de um acordo interconfederativo, olhem que modelo diferente, mas também para emprego. E atualmente na Itália, é aí o ponto que eu chego, e é a terceira via que a gente bate nessa tecla, né? Nem empregado, nem autônomo, o que essa pessoa é? Ora, ele pode ser autônomo, mas ele precisa de uma proteção similar à que se empresta aos empregados. Então, vem o contrato chamado Lavoro Agile, né, que traz esta atenção à autonomia, ao chamado empreendedorismo e etc., mas reconhece que boa parte desses empreendedores individuais são vulneráveis e que precisam de um padrão normativo protetivo, né? E é nesse canal que talvez nós precisemos amadurecer os regimes de teletrabalho. É bem verdade que 1/3 das empresas passou a operar nesse regime durante a pandemia, mas esse é um número, não sei se tu concorda comigo, Guilherme, é um número ao qual nós temos acesso porque as relações de emprego assim se transformaram e isso foi informado, né? Quantos já trabalhavam dessa maneira sem vínculo empregatício? Quantos passaram a trabalhar dessa maneira? Tinham a sua loja, começaram a vender de casa, etc, etc, e aí, né? Então, esse apoio legal parece que precisa ser amadurecido. Eu acho que é nessa linha aí que tu estavas, quero te devolver a palavra. E eu acho, na mesma linha daquilo que tu fala, Denise, é o seguinte, primeiro, no Brasil a gente regulamentou o teletrabalho ainda
numa visão de que teletrabalho é a pessoa, então, com vínculo, que pega o seu laptop e fica em casa uns 2, 3 dias na semana e uns outros 2 trabalha na empresa. Isso é teletrabalho no Brasil. Ou seja, é um híbrido de home office mal compreendido com teletrabalho. Porque a própria CLT disse, né, preponderantemente, ela não disse exclusivamente, né, como talvez pudesse ser mais apropriado ao modelo de teletrabalho, que dissesse exclusivamente, né. Mas isso talvez eu até entenda que também tem um pouco do que a própria Convenção 177 da OIT, que não é ratificada pelo Brasil, traz. Porque a Convenção 177, que é a convenção que trata sobre homework, na verdade, é a expressão que a convenção usa, né? Porque ela não chega a falar de teletrabalho, né? Mas ela fala em trabalho homework. Em domicílio. É, exatamente. Ela coloca assim aqui que, por exemplo, é o trabalho doméstico designado em um local que a pessoa vai escolher além do local de trabalho do empregador em troca de pagamento para desenvolver um produto ou um serviço específico, mesmo com um grau de autonomia e independência econômica. Mas trata da pessoa estar em domicílio. Né? Mesmo a Convenção 177, ela não foge da ideia de que o teletrabalho é o trabalho de casa. Né? Gente, vou pegar aqui de novo o exemplo do Uber, do aplicativo, porque é uma coisa que eu pesquiso e que eu gosto muito de falar. Isso é teletrabalho. Porque é uma forma de trabalho à distância com uso de tecnologia de informação e comunicação. E que tudo bem que não é subordinado, porque, enfim, aqui a gente tem adotado a tese de que não existe vínculo de emprego, né? Mas não deixa de ser uma forma de teletrabalhar. Né? E aí eu fui fazer esses dias uma pesquisa, eu ainda não consegui fazer isso da forma que merece, né? Porque, enfim, não deu tempo, mas nós temos no Brasil hoje mais ou menos 169 projetos de lei que tratam sobre teletrabalho. De alguma forma, direta ou indiretamente, que estejam aí tentando regulamentar ou alterar a lei ou alguma coisa assim. Nós vamos, de novo, né, continuar aqui fazendo da CLT uma colcha de retalhos, ao invés de nós pensarmos, por exemplo, um estatuto do teletrabalhador que abranja todas essas categorias. Né? Porque a gente tem vários projetos de lei também sobre trabalhadores de aplicativo. A gente tem praticamente hoje no Brasil 21 ou 22 projetos de lei que tramitam sobre o tema de trabalhadores por aplicativo, alguns que são de alteração de CLT, outros que procuram regulamentar, talvez o mais conhecido, que é o projeto da Tabata Amaral, regular um estatuto próprio do trabalhador por aplicativo. Não precisa disso. Se a gente fizer um estatuto do teletrabalho, nós vamos poder abranger todas essas situações. A medida provisória 927, ela talvez tenha sido assim, de sopetão, a forma que a gente teve de que em 48 horas transformar esses contratos em contratos de teletrabalho. Né? E a medida provisória, ela realmente coloca em teletrabalho e não em home office, porque nós tivemos que colocar isso num modelo de isolamento. Então, nós não fomos à empresa. Nós estivemos realmente em casa. Um modelo de teletrabalho trabalhado em casa, ok. Né? Porque a gente pode fazer um modelo de teletrabalho num telecentro, como, por exemplo, tu já fala nos teus textos há muitos anos, né? Falando sobre os telecentros e tal, né? Há muitos anos Desde é que eu digo década de 90. porque tu começou a escrever com 15 anos, né, Denise? Então, por isso. Tá bem. Então, nesse Em sentido. termos de carteira assinada, talvez. Então, no Brasil... Isso, exatamente. Então, por exemplo, nós tivemos uma recente pesquisa que foi feita pelo Fundação Instituto de Administração, tá? Que colocou que nesse período de pandemia, tá? A estratégia do teletrabalho foi adotada por aproximadamente 46% das empresas no Brasil. Tá? Surpreendentemente, aqui eu vi que um dos maiores ramos que utilizou desse serviço de teletrabalho foi o de serviços hospitalares. Né? Creio eu que talvez seja em função da telemedicina.
né? Telemedicina, Porque não tem compartilhamento de ainda como a gente... exames, radiologia, etc, né? Exatamente. Então, eu acho que o que potencializou o fato dos serviços hospitalares ser o primeiro colocado seja a questão da telemedicina, É né? possível. Em segundo, daí, assim como já esperado, né, a indústria com 47%. Né? Entre as grandes empresas, né, o índice das que colocaram seus funcionários em regime de teletrabalho ficou em 55%, e nas pequenas empresas, 31%. Né? E aí o IPEA, né, divulgou recentemente uma nota técnica intitulada Potencial de Teletrabalho na Pandemia, um retrato no Brasil e no mundo, e colocou que o Brasil possui um percentual de pessoas em potencial de teletrabalho, porque a gente já está pensando no que vem pela frente, né? Em torno de 22,7%, o que corresponderia a 20,8 milhões de pessoas no Brasil em potencial de teletrabalho. O Distrito Federal é o estado que mais apresenta pessoas com potencial de teletrabalho, 450 mil pessoas, e o Piauí, o que menor representa potencial de pessoas em teletrabalho, em torno de 192 mil pessoas. Ou seja, não há dúvidas. Tá? Por mais que algumas pessoas queiram negar ou discutir isso, tá? Ele veio para ficar. Se consolida. Uma questão, né? Ontem a gente teve aí, acho que se não me engano foi... Não, ontem não. Acho que foi a semana que foi Nova York e Paris, né? Que novamente decidiram ainda a questão do vínculo empregatício dos trabalhadores por aplicativos, né? E as empresas começaram a ver que a adoção de tecnologias não significa retirar direitos ou, eu não quero usar flexibilizar, vou usar desregulamentar. Tá? O teletrabalho ele não será uma forma de desregulamentação. Ele vai ser uma forma de flexibilização, de flexi-segurança, né? O Fernando, se tiver aí, né? Mas de uma realidade que é inescapável. Nossa, o que eu queria talvez devolver aqui em termos de Vamos lá. pergunta Eu acho o é o debate está seguinte: maravilhoso. como não transformar o teletrabalho em uma forma uberizada? Para que o contrato de teletrabalho não acabe virando sinônimo de precarização, que o teletrabalho possa efetivamente ter potencial de trabalhabilidade. Esse que é o desafio que está batendo na porta. É. E assim, o que nós não podemos é pensar e restringir a ideia de teletrabalho ao sujeito da bicicleta desmontável, que era o condutor amigo. Eu me lembro de há muitos anos atrás contratar seguro de veículo que tinha numa das suas coberturas o condutor amigo, que ia te buscar caso estivesse nesse teor alcoólico comprometedor, né? Mas, enfim, que a gente possa enxergar o teletrabalhador ocupando esses postos de trabalho da sociedade do conhecimento, efetivamente dedicando a sua criatividade, o seu intelecto à produção de algo transformador, né? Então, esse investimento naquilo que tu chamas, trazes aí como trabalhabilidade, parece ser um pacto social necessário, que o Estado assim enxergue e assim invista, falamos em políticas públicas, que as empresas assim enxerguem e assim invistam, falamos em responsabilidade social e empresarial, que toda a sociedade assim abrace, inclusive o próprio trabalhador assumindo, né, a condução do seu processo de desenvolvimento, buscando conhecimento e uma série de outras ferramentas que lhe permitam estar naquilo que, acho que é o Harari que fala, no hub do trabalho bom, né? No hub do trabalho decente. Um detalhe bem interessante, já que a gente está trazendo números e que me chama sempre muito a atenção, é que nós temos hoje em torno de 13 milhões de desempregados, pessoas sem emprego, falando estritamente o termo emprego, né? Não estou chegando nas pessoas sem trabalho, 13 milhões de desempregados, número retirado do fluxo das RAIs, enfim, de todas as informações sociais que se prestam. E, paralelamente a isso, nós temos 12 milhões de analfabetos.
isso é um número que fecha, né? É algo que nos traz assim uma certa compreensão de um outro paradoxo. Por que nós temos vagas de trabalho sobrando no setor de TI? Foi o setor que cresceu na pandemia, que abriu vagas e mais vagas e não tinha gente para ocupá-las. Então, parece que buscar educação é algo importante, parece que promover educação é algo importante, né? E um outro detalhe interessante, quando a gente começa a estudar empregabilidade para avançar para a trabalhabilidade, a gente se depara com uma série de programas governamentais gratuitos de formação profissional, inclusive na área da TI. Eu sei, as pessoas têm que trabalhar 2 turnos, 3 turnos, etc., né? Mas hoje, por exemplo, o governo já se utiliza de plataformas EAD para estes cursos, né? Então, há um quê ali também de busca pessoal, de não acomodação e de não resignação, né, a uma postura de receber algumas coisas, de estar protegido, de lançar-se efetivamente em busca de um futuro melhor. E campanhas podem acontecer nesse sentido em termos de condução psicológica, né, que as pessoas agarrem aquilo que entendem ser seu. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito ao meu desenvolvimento, né? Se o Estado não está provendo, pois bem, que venham práticas que assim façam. Se a empresa não está tendo essa postura, pois nós temos uma série de pactos, de documentos que levam a essa adoção de conduta empresarial, de responsabilidade empresarial. Os sindicatos podem atuar nesse sentido negocialmente, né? Para que, por exemplo, em circunstâncias de desligamento ou coisa parecida, no acordo coletivo já esteja avançado, que a empresa proporcionará 1 mês ou 2 de curso de determinada coisa, mesmo que fora da profissão do sujeito, né? Vai fazer um curso de padeiro, mesmo sendo metalúrgico, né? Porque, de repente, o setor da metalurgia vai ser atingido, e está sendo atingido fortemente pela automação, e a sua função, de repente, vai sumir. De fato, isso é fato, estão se extinguindo uma série de funções e profissões. No entanto, outras estão também surgindo e carecem de ocupação. Quem vai ocupá-las? Com o teletrabalho, não necessariamente brasileiros. É importante a gente ter noção disso, que o teletrabalho é uma ferramenta de globalização da prestação de serviço e dos postos de trabalho. Então, nós podemos concorrer lá fora? Sim, podemos. Nós podemos concorrer com os portugueses, espanhóis, americanos, mas eles também podem concorrer conosco aqui no nosso cenário de trabalho, né? E isso é bastante complexo. Parece, para mim também, Guilherme, que uma questão que a gente precisa se preocupar é a questão da saúde, higiene e segurança no teletrabalho, né? Em especial, em função disso que eu acabei de falar, 12, 13, 15, 16 horas de prestação de serviço, né? E não estou nem focando só no pessoal de plataformas, eu estou pensando em quem trabalha com TI mesmo em casa, desenvolvendo projetos, com ou sem vínculo empregatício. Porque assim quis o Estado, vamos pensar também desse jeito, com vínculo empregatício, né? Nesse tipo de relacionamento, a gente consegue alinhavar de maneira absolutamente tranquila e normativa as NRs. Nós conseguimos alinhavar de maneira absolutamente legal o que a própria CLT nos impõe, em termos de necessidade de cuidado da saúde do trabalhador e também, né, do meio ambiente laboral. E no momento que a gente deixa isso ao critério das partes e ao estabelecimento nos contratos individuais de trabalho, a gente exige uma maturidade bastante grande dos atores, né? Por óbvio que empresas bem assessoradas, que empresas que têm um RH que se preocupa não apenas, né, com o passivo da empresa, mas com o seu ativo, que são os seus trabalhadores, né? Ele organiza o teletrabalho de uma maneira saudável a todos, à organização em si e aos próprios prestadores de serviço. Isso faz com que, e assim a gente administrou uma série de contratos e de políticas que se criaram em empresas clientes nossas nesse período. Isso faz com que a empresa, para além de criar orientações, ela disponibilize equipamentos, ela mantenha um monitoramento desses funcionários que não estão debaixo do seu olho fisicamente, nem que seja pela via possível, pela via telemática, né? Como
como é que tu está, Guilherme? Tá tudo bem? Tá com tosse? Tá bem? Não sei o quê. E aí em casa, tá tudo bem? Ah, tá inferno aqui, eu não tô conseguindo, acho que eu tô ansioso. E assim a gente vai prevendo, e a palavra não é essa, a palavra é precaução, vai atuando de maneira precaucional com relação a um dos principais riscos do teletrabalho, que é o risco psicossocial. Não é ergonomia, não é a cadeira, não é a mesa, não é a má postura, mas o risco psicossocial. Os impactos na psique, no emocional desse trabalhador, que esse novo mundo de prestação de serviço pode ocasionar, em especial, e eu queria te passar a palavra de novo, em razão da possível hiperconexão e em contrário a isso, né, da não observância da desconexão. O teletrabalho, por natureza, e eu digo por natureza porque assim foi pensado, ele é flexível, ele é um trabalho onde não se tem naturalmente um controle da duração da jornada. Ele se controla a partir de entregas, metas, produto, objetivo, né? Então, ali a gente tem um escape muito grande, um risco muito grande, atrelado à não educação, eu diria, não é essa a palavra, mas ao não preparo do trabalhador para cuidar de si, né? Para saber assim, bom, agora são 8 horas, eu vou parar, eu vou jantar, eu vou tomar um banho, vou conversar com a família, vou assistir uma televisão, não, né? E eu vou dizer isso assim só entre nós, né? Nós, deixa eu ver quantos estamos aqui, 28 participantes, só entre nós. Isso nós fazemos. Quando a gente vê, é meia-noite, a gente está ainda trabalhando, porque, enfim, tocou, porque, né? Tem que terminar. Então, essa educação para o autocuidado é algo que é pressuposto e que talvez não esteja pronto. Campanhas precisam surgir de novo, políticas públicas, campanha do sindicato, campanha do SESMIT da empresa, né? Mandando para os trabalhadores determinadas orientações, pop-ups, abre na tela, logo aparece ali. Você já fez a sua pausa hoje? Você não sei o quê, enfim, né? Clique aqui, clique lá, né? Um curso rápido de 15 segundos que faça a pessoa pelo menos ler que ela precisa descansar, né? E isso ao ponto da empresa obrigar o seu trabalhador a ler, né? A empresa em si já também introjetou isso, né? Tanto que determinou o seu RH, o seu TI, que criasse tal tipo de estratégia de comunicação. O que te parece, Guilherme, essa questão do risco psicossocial, do adoecimento emocional e assim por diante? A educação para o trabalho talvez seja um desafio desse... Eu não vou nem dizer do futuro, né? Do presente, porque já estamos vivendo isso, né? Então, já... É uma educação para o trabalho, uma educação para o teletrabalho, talvez, né? Duas categorias. Né? O que eu vejo, assim? Vou dar um exemplo. Nosso lá da Unicinos, na instituição que eu dou aula, né? Quando a gente entra, por exemplo, lá no portal do professor, tem um bannerzinho, né, à nossa direita, que tem ali, por exemplo, tem ali uma pergunta, né? Como é que a gente está? E que é para clicar ali caso a gente precise de um apoio psicológico. Então, se a gente tiver com alguma situação aí de estresse, de ansiedade, nós temos ali uma possibilidade de marcação, né, com um serviço ali de medicina ocupacional, né, de uma conversa aí para tentar resolver problemas, por exemplo, né? Eu acho que os institutos do compliance e da governança corporativa vão, de uma certa forma, também ser aliados dessa proteção, porque desde 2018 o Instituto Ethos fez uma pesquisa e nos lugares que trabalharam com diversidade, e aí, claro, a pesquisa ela volta para vários aspectos da diversidade, né? Raça, gênero, idade, questões assim, viram seus lucros aumentarem. As empresas precisam entender que transformar em teletrabalho por transformar como uma medida de deixa essas pessoas em casa, isso vai trazer problemas. Isso vai se reverter em ações e vai reverter em judicialização procedente. Um teletrabalho adequado vai ser aquele que estipula cláusulas,
que estipula eventuais ressarcimentos, que estipula a questão do mobiliário, que estipula essa questão da proteção à saúde mental e que também estipule a inclusão tecnológica, porque a inclusão tecnológica pode ser também um caminho, né, de reinclusão dos desalentados, né, no mercado de trabalho, né? E aí as preocupações que surgem em relação a essas temáticas de saúde e segurança do trabalho, que me parecem aqui são, por exemplo, os códigos de conduta vão ter que prever as figuras do cyberbullying e do assédio moral virtual. Isso vão ter que ser efetuadas campanhas, projetos, cursos dentro da empresa, porque a gente ainda não vai saber estabelecer o limite de, por exemplo, eu dizer assim, olha ali a Denise de cabelo solto, hahaha, né? Isso é uma brincadeira, isso é um bullying, né? Ai, olha que feia aquela parede, né? Isso é uma brincadeira, isso é um bullying, né? Então, esses limites a gente vai precisar colocar, porque o trabalho ele invadiu a nossa casa a partir de agora, né? Então, uma outra questão, desculpa, Gui, só para não perder o local da tua fala aí, tem uma outra questão bem importante que as empresas vão ter que ser, diversas já estão preocupadas com isso e agindo, né? Mas eu acho que as médias e pequenas ainda não se deram conta, especialmente, que é a questão dos dados, né? Nós temos dados trafegando de clientes, de usuários da empresa e do próprio trabalhador, né? E assim, hoje é um dia especial para falar sobre isso, depois a gente abre para perguntas e considerações, eu acho que a Carol Mello ali, de repente, pode falar alguma coisa nesse sentido também, mas se o teletrabalho é próprio destas atividades, especialmente de prestação de serviços, onde o que trafega na esteira não é um motor de caminhão, e sim dados, informações, e a esteira não é a esteira, é a rede mundial de computadores, é mais do que momento de, nos aditivos contratuais que permitem o trabalho fora do ambiente e da rede empresarial, né? Ou em conexões muito profundas com a rede empresarial, prever esse tipo de circunstância protetiva da imagem, da honra, dos dados de quem quer que seja, né? Porque a gente tem ali uma série de responsabilidades a serem compartilhadas, a serem atribuídas, a serem alertadas. Devolvo. E eu acho que eu não sei se te lembra, um tempo atrás eu te mandei uma pergunta no WhatsApp, no privado, acho que foi para ti, para Carol também, alguma coisa assim, sobre o que vocês achavam se a gente poderia pensar na categoria do acidente de dados de trabalho, né? Isso aí, na verdade, foi porque eu estava numa banca junto com o Everson Camargo, meu colega, meu amigo lá da Unicinos, né, professor, e a gente estava numa banca juntos e a gente começou a enlouquecer com isso daí. Porque daí a gente estava avaliando um trabalho, era um orientando meu, ele estava falando, acho que era sobre BioD e BioS. E aí o Everson, do nada, né, pergunta, né, se a gente achava, né, que poderia existir a categoria do acidente de dados de trabalho. Né? E eu disse assim, eu nunca pensei, porque na verdade tu pensa em acidente. Eu não chegaria a chamar de acidente, mas incidente, sim, né? Tem os meus dados médicos, que de repente são de conhecimento, prontuário, está lá, é da gestão da empresa. Estamos com um probleminha no teu microfone, aquele probleminha do microfone ali. O meu microfone que me trai. Melhorou? Melhorou. Deu? Pois é. Isso. O que eu estava dizendo, então, é o seguinte, eu não chamaria propriamente de acidente, ainda pelo menos, mas de um incidente, né? Então, eu tenho o meu prontuário lá no meu empregador, com todo o meu histórico, imaginem, eu tenho 20 anos de PUC, o que não passou pelo meu prontuário médico, né? E, de repente, isso cai na rede, porque eles foram digitalizados, né? E ocorreu um incidente de vazamento de dados. Quem é o responsável? Dá para a gente falar em responsabilidade a partir daí, etc, etc? Me parece que dá, né? Porque acidente de teletrabalho, eu estou dando aula, daqui a pouco, porque a minha cadeira cai um parafuso dela e eu despenco. Isso é um acidente de teletrabalho. Certamente, sem dúvida.
Então parece que novas categorias jurídicas também vão surgir nesse sentido, né, no tocante à própria proteção de dados. Mas voltando também à tua pergunta, assim, eu prometo ser mais rápido dessa vez, porque eu sei que já são 2h20, que a gente só tem A mais gente 10 minutinhos, tem que deixar um espacinho para o pessoal falar também, né? mas Vamos falar da MP e do pós-MP? pode ser. Bom, então já vou puxar aqui o pós-MP, porque é o seguinte, né? Falando em pós-MP, MP não foi convertida em lei, né? Então estamos com aquele problema, né, do que fazer, né? Porque voltamos a ter que adotar aqueles critérios seletistas de 15 dias de adaptação, anuência do empregado, né, em função do próprio 468, e temos um grande problema, né? Não sei muito bem o que dizer daquele 62, inciso 3º da CLT ali, que trata do não controle de jornada, do teletrabalho, que para mim ele gera tanto... Ele é um artigo, ele é um inciso muito problemático, porque ele foge totalmente da tônica do teletrabalho como trabalho criativo, trabalho que não precisa ter controle de jornada, e para mim ali ele está inserido como um trabalhe 20 horas por dia que nunca vai ter hora extra. Me parece que o legislador não entendeu o que não significa o controle de jornada no teletrabalho e colocou aquele inciso ali de uma forma muito mal feita. Mas eu não posso deixar de referir aqui que a OIT recentemente também divulgou uma cartilha, um guia prático sobre o teletrabalho durante a pandemia do Covid-19. Nesse guia, a OIT trouxe várias instruções de saúde que devem ser observados. E eu vou ser muito sincero, para mim isso não é nem de observância na pandemia. Esse aqui é o que a gente tem que observar no pós. Porque, por exemplo, olha só, os pilares desse documento são tecnoestresse e vício em tecnologia e sobrecarga. Isso aqui vai ser para sempre em quem está trabalhando com teletrabalho. Aumento do consumo de álcool e outras drogas para melhorar o desempenho. Comportamento sedentário prolongado, né? Trabalhando em uma posição por longos períodos sem se mover, né? A gente está aqui, tá o tempo todo sentado, marca reunião, encaixa aqui, encaixa ali, não fazemos mais exercícios físicos, né? Então, estamos aí com esse risco sanitário. Ergonomia dos móveis domésticos, né, que pode não estar sendo a ideal para teletrabalho prolongado. Risco de esgotamento e sensação de exclusão, o que demanda dos profissionais de RH e supervisores uma espécie de programas de apoio para as pessoas que possam estar sofrendo com os efeitos da solidão no teletrabalho. Ferramentas de tecnologia e internet lentas ou desiguais, porque isso pode trazer um sentimento de frustração e irritabilidade, e vamos ir mais além. A gente pode até talvez pensar aqui numa hipótese de justa causa, talvez por aparelhagens inadequadas, né? Ou rescisão indireta se o meu empregador não me der a aparelhagem adequada, né? Será que nós também vamos poder começar a pensar nisso, né? E também o conflito trabalho-vida, né? Que é justamente essa nossa incapacidade que a tecnologia tem de se desligar do trabalho. E isso aqui, o relatório aponta que tem uma espécie de potencialização dessa dificuldade, por exemplo, com situação de pais que tenham crianças com idade escolar em casa e que não conseguem fazer a separação do momento de trabalho com o momento de casa, né? Então, esses desafios pós-pandemia, pós-MP, eles me parece que eles não são desafios só desse período. Esse aqui, para mim, é o desafio realmente do futuro do teletrabalho, né? E a gente vai passar, não sei de que forma, se isso vai ser na CLT ou se, como eu falei antes, por meio de uma legislação específica para isso, mas vou lançar aqui uma projeção, tá? Mas pode ser mentira ou não acontecer. Mas eu acho que não dura mais 3 anos uma nova reforma trabalhista que vai ter que focar exclusivamente nessas questões. A gente viu que a MP 905 está de novo aí em pauta e estão de novo fazendo aquele trabalho sem controle, sem fundo de garantia, sem descanso semanal remunerado. Não adianta, eu não entendo por que o legislativo aqui do Brasil confunde, né, que colocar pessoas no mercado de trabalho é tirar direitos, né? Gente, é o contrário, o caminho do futuro é o contrário. Eu falei isso no último encontro que eu participei do grupo. Capital, trabalho e tecnologia. Junção dos três que vai resolver esse problema.
e não ficar criando esse monte de medida provisória aí que fica o tempo todo mudando a regulamentação da CLT, se as nossas relações elas estão saindo da CLT, elas estão indo embora dessa norma. Então a gente precisa de uma reformulação legislativa que atenda esse anseio capitalista, e a gente não pode deixar de dizer isso, porque é o nosso modelo de estruturação, mas que, ao mesmo tempo, não perca a essência do trabalho. E a essência do trabalho ainda é o ser humano. A máquina está aqui, é claro, mas a essência do trabalho ainda é o ser humano. E para terminar minha participação, e agora eu juro que vou terminar, uma pequena leitura aqui do Daniel Susskind, né, na obra Um Mundo Sem Trabalho, que ele diz aqui, não há nenhuma razão para acreditar que a procura do trabalho humano definhará a um ritmo regular. Pode haver impulsos súbitos em cada uma das forças. Uma vaga de trabalhadores despedidos aqui, um pico de procura de trabalhadores ali. Nem a procura do trabalho humano vai definhar ao mesmo ritmo em todas as partes da economia. Algumas indústrias vão estar mais expostas a uma força do que a outra. Algumas regiões vão estar mais protegidas que a outra. É importante lembrar que qualquer queda na procura de trabalho humano pode inicialmente não mudar a quantidade de trabalho para fazer, mas sim a natureza do trabalho em termos de pagamento, qualidade e estatuto. Parece que a gente aqui no âmbito do grupo está bem alinhado com essa situação de futuro que está muito próximo de nós, e eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui contigo. Gente que te agradece, que tu não te considera liberado ainda, tá? Porque a gente ainda vai abrir 10 minutos para a conversa. Mas, assim, achei bem interessante esse encaminhamento para o final que a gente está tendo, até porque algumas coisas, em termos de grupo, a gente já vinha fazendo reflexões. Olhem só, há pouco tempo, a gente publica... Eu e o João, que acho que não está conosco, que é advogado agora em São Paulo, mas que fez parte do início desse grupo de pesquisa, João Inácio, um artigo sobre a inclusão excluída das mulheres no teletrabalho, antes da pandemia, bem antes, apontando, né, para uma dificuldade de gênero na gestão de RH das relações remotas de trabalho, né? Por que as mulheres eram as principais destinatárias ou as principais interessadas nos postos de trabalho remoto, né? E em que isso lhes permitia a continuidade, a progressão na sua carreira, né? O investimento na sua empregabilidade. Porque, de fato, quando a mulher vai para dentro de casa, e isso eu tenho compartilhado aí no nosso grupo diversas vezes, né? Ela acaba acumulando, quanto mais agora, né? Em época que as escolas de ensino infantil fundamental e até ensino médio estão, em sua maioria, sem atividades presenciais, uma série de outras tarefas. E é exatamente esse excesso que se soma à precariedade tecnológica, etc., etc., e coloca os trabalhadores pais, mas em especial as mulheres, por tradição ou por, enfim, até estrutura social, onde acabam sendo as chefes de família, não à toa o benefício emergencial acaba diferenciando, né, as mulheres chefes de família, com outras cargas de responsabilidade. Acho interessante também... As famílias monoparentais. É bem isto, tá? A gente precisa evoluir o pensamento das relações de trabalho da mesma forma que o direito de família evoluiu. A essência continua sendo o afeto, a família, os seres humanos que se envolvem, né? Mas o sistema jurídico, a compreensão jurídica já não é mais a mesma de 1916 ou mesmo de 2002, né? A gente precisou acompanhar uma intensa transformação das relações de família, que abriram mão, inclusive, daquilo que se dizia ser protegido legalmente para viver do jeito que queriam e se relacionar do jeito que queriam. Então, é bem importante essa tua fala, no sentido de que o trabalho já não se encontra mais, e a tendência é que saia, na sua grande maioria, de dentro da CLT. Nós precisamos ir atrás, o Estado precisa ir atrás, o direito precisa seguir o fato social, né? E acompanhar. Onde é que está esse trabalho?
né? Que tipo de trabalhador é esse? Que relação é essa? Em que eu preciso intervir ou não preciso intervir? Se não preciso intervir, ok. Agora, eu preciso entender com seriedade se eu preciso, enquanto Estado, efetivamente intervir. E é necessário. Nós continuamos tendo o prestador de serviço, em algumas circunstâncias, como vulnerável da relação. Essa é uma outra questão bem importante, né? Hipossuficiência e vulnerabilidade são institutos diferentes, em momentos diferentes, em relações diferentes, né? E essas coisas precisam ficar bem claras. Nós vamos, de novo, beber da fonte do direito do consumidor para poder fazer essa diferenciação. E aqui, pegando nessa tua fala, o pessoal da sociologia do trabalho, acho que a Cíntia não está aí hoje, né? Não. A gente... vocês viram também essa semana que o iFood vai começar a testar no Brasil a entrega por drones, né? O pessoal da sociologia do trabalho fala de uma categoria que é a categoria do microtrabalho, né? Porque, na verdade, agora nós já vamos... A gente está aqui discutindo se tem vínculo ou não vínculo, mas agora a gente vai começar a discutir também a natureza da relação da pessoa que vai operar o drone, que está num microtrabalho, porque, na verdade, quem faz o trabalho principal vai ser o drone, entregar, mas vai ter ainda alguém por detrás dele fazendo esse controle. Então, vejam vocês, né? Nós aqui estamos falando, né, de contemporâneo do debate, né, sobre como é essa relação de trabalho tecnológico, de trabalho tecnológico e com vínculo ou não vínculo, e a gente já está, né, o fato social já nos ultrapassou. Avançou. Nossa discussão ela já está ultrapassada. Num evento esses dias, não me lembro qual, porque o mês de agosto agora está sendo bastante intenso, eu estava com o professor Gilberto Stirmer e eu disse assim, pois essa discussão, se tem trabalho, se tem emprego e tal, isso aí já é demodê, professor. Porque pensar no Uber e pensar no sujeito que conduz o Uber, se ele tem ou não tem vínculo empregatício, daqui a alguns anos já vai ser algo do passado, uma vez que o veículo vai andar por si próprio, uma vez que a entrega vai ser feita pelo drone e uma vez que o caminhão já vai ser autoconduzido, né? Então, essas questões precisam ser muito bem evoluídas por nós. O Domênico De Masi, pessoal, já está trabalhando coisas no sentido assim, vamos trabalhar grátis para todos podermos trabalhar, porque o trabalho não serve apenas ao sustento. O trabalho tem uma série de sentidos, por isso que a gente fala em polissêmico, né? No sentido de significados, ele traz sentidos e significados que variam conforme a época da sociedade, o sujeito que se relaciona e uma série de outras coisas, né? Então, vamos pensar bastante sobre essa questão. A legislação trabalhista precisa se modernizar e atender à modernidade. Como predito, a reforma trabalhista pouco avançou no sentido do trabalho tecnológico, pouquíssimo, e foi assim, na tramitação entre Câmara e Senado, que apareceu o teletrabalho ali, porque originalmente nem se falava nisso, né? O PL 6787 não tocava no assunto do teletrabalho. E agora, só para encerrar e já abrir para debate, se me permitem, nós temos uma complexidade muito grande, não apenas para nós, advogados e operadores em geral, mas também para quem faz a gestão de capital humano, né? Olhem só, trabalho remoto em si já é complexo, só que nós agora vamos ter, numa mesma empresa, por exemplo, trabalho remoto regido pela CLT, pura e simples, trabalho remoto regido pela MP 927, porque foi ajustado naquele período e o tempo rege o ato, e trabalho remoto daqui para frente, né? E eu vou ter que fazer a gestão dessas relações do jeito que elas têm que ser geridas. Me lembro, professor Guilherme, lá em Portugal, em janeiro desse ano, quando as professoras comentaram, a Carol acho que também estava lá, que a gestão de RH de uma empresa era maluca, porque alguém poderia ter um ajuste específico, a liberdade sindical, né? Um ajuste específico com o sindicato X que eles tinham eleito, que eu tinha eleito, e a empresa teria que seguir aquele ajuste que a Denise tinha, que era diferente do ajuste do Guilherme, que era diferente do ajuste do professor X, Y, Z, ou enfim, do funcionário. E é para aí que a gente está se encaminhando, profissionais de RH que porventura venham a nos escutar ou estejam nos escutando ou ouçam, né, por via indireta aquilo que a gente está dizendo, dias mais complexos virão e a gente precisa estar preparado para isto, né?
com conhecimento, com boa assessoria, com parcerias que permitam ter essa visão multidimensional das relações de trabalho, senão nós não vamos conseguir avançar com segurança. E eu acho que um outro aspecto também que a gente também vai ter que cuidar é a questão, por exemplo, da equiparação salarial dos trabalhadores e dos teletrabalhadores que exerçam a mesma função. Pois é. Porque eu posso ter a pessoa que vai trabalhar de casa com a pessoa que vai trabalhar no local da empresa. Nós vamos ter uma série de disciplinas, de diferenças de contratos, talvez adicionais, talvez bonificações, alguma coisa que vai ser criado, e a gente tem que cuidar, inclusive, para que isso não vire, né, um passivo, né, mal gerenciado. Vamos colocar aqui o nosso exemplo como professores. Talvez o nosso futuro seja, nós teremos turmas presenciais no local da universidade e turmas presenciais que sejam em casa, como é, por exemplo, esse modelo. Então, os modelos híbridos, eles vão estar em todos os lugares, né? E isso também vai ter que fazer a gente repensar a própria teoria geral do salário no Brasil, né? E a sua regulamentação dentro da CLT. Isso aí, ótimo. Então, Guilherme, se tu permite, nós vamos abrir aí uns 10 minutinhos de fala, já são 2h30 aqui no meu controle. Quero pedir aos nossos participantes que, por favor, ou mandem pelo chat, estou abrindo aqui a caixinha, ou abram o seu microfone, do jeito que a gente fazia aí presencialmente na nossa sala, nem lembro mais o número da nossa sala, 1030 do prédio 11 da PUC, né? Fiquem à vontade, por favor, para fazer algum comentário ou até mesmo... Denise, queria fazer uma contribuição. Querida, olá! Tudo bom? À vontade, tudo bem. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu não estava conseguindo acessar, não sei o que deu aqui. Pedi uma senha, não conseguia. Aí, no fim, eu estou aqui. Olha só. Graças a Deus, que bom. Não, eu cheguei a tempo. Eu estava pensando aqui, o Guilherme falou sobre esse microtrabalho, que mesmo que a tecnologia faça o trabalho principal, precisa alguém para controlar. E eu queria trazer uma contribuição. Eu estava fazendo essa semana um curso de direito de recurso de revista, e na fala do ministro Douglas, que fez a aula de encerramento do curso, ele colocou que no TRT 15, que é Campinas, a admissibilidade do recurso de revista está sendo feito por inteligência artificial. E eu fiquei chocada com aquilo, mas alguém tem que fazer alimentar esse sistema e supervisionar isso. Então, eu pergunto para o Guilherme se isso seria um exemplo do microtrabalho, né? Dentro dessa perspectiva que a sociologia tem nos apresentado. Mas porque o ser humano nunca vai, na prestação de justiça, nunca ele vai ficar totalmente alijado, mas que, em parte, sim, né? Eu fiquei muito impressionada com essa colocação. Eu não conhecia e continuo não sabendo muito sobre isso. Até eu quero ver se eu busco mais informações sobre como que isso está funcionando, né? Mas a pergunta esse é o grande sonho, alimentado há anos pelo ministro Ives Gandra, desde antes de ter exercido a presidência do TST, trabalhar com a admissibilidade dos recursos via inteligência artificial. E isso mexe com algoritmos, né, Guilherme Wunsch? Queres falar um pouquinho? A prof. Janete te chamou aí, na cincha, como a gente diz. Janete, o que tu tinha que entrar atrasada? A gente tentou bloquear a Janete. Para fazer esse tipo de ficar fazendo esse tipo de pergunta aí. Não, na verdade, assim, bom, eu acho que talvez é muito gozado, né? Mas o Poder Judiciário, ele talvez seja hoje o exemplo mais perto e crível que a gente tenha da utilização da inteligência artificial e dos algoritmos na vida do trabalho, da vida do trabalho jurídico. Né? Justo o tribunal que, né, talvez pela sua essência deveria ser o tribunal que não trabalhasse com modelos matemáticos, é justamente aquele que procurou isso. Né? Bom, a gente pode ter uma explicação bem do caráter de uma sociologia do processo, de que a nossa cultura de demandas fez com que os juízes realmente não dessem mais conta de efetuar juízos de admissibilidade em um tempo padrão e, portanto, isso tem ocasionado um atraso na prestação jurisdicional e, portanto, afeta direitos fundamentais.
né? Então, essa acho que pode ser uma primeira justificativa do porquê utilizar esses sistemas. E o segundo, bom, me parece que daí nós estamos realmente dentro do conceito da algoritmia mesmo, né? Que é aquela sequência finita matemática em que eu vou alimentar um dado ali uma vez, aquele dado vai conseguir fazer sempre aquele exame, e eu vou poder dizer se é ou não é admitido o recurso. Eu te confesso assim que, por exemplo, eu tenho uma situação de um recurso de revista que ele foi feito em janeiro. Em maio ele foi distribuído para o gabinete da vice-presidência e até agora não tem nenhuma notícia assim de vou receber, né? Semana passada também tive uma outra ação. Recurso de revista retidos, Guilherme. Que a empresa também agora uma ação contra a TAM, ela entrou com recurso de revista, também foi recém, não foi nem encaminhado ainda, né? O que eu não sei, isso eu digo como advogado, não estou nem falando como pesquisa técnica, se o algoritmo ele é capaz, né, de seguramente diferenciar o que é um recurso repetitivo daquilo que não é um recurso repetitivo, porque o próprio critério seletista, por exemplo, no recurso de revista, me diz que eu tenho que apresentar a decisão paradigma e justificar o porquê dela ser aplicada ao caso concreto, né? E aí eu não entendo como é que um algoritmo vai conseguir fazer esse exame. A Denise, que está aqui, né, e trabalha lá no tribunal, talvez ela possa nos dar essa resposta de como um algoritmo poderia fazer isso, porque eu não faço ideia, né? Porque me parece que quem tem que alimentar esse dado é o humano, é o servidor, é o juiz, é o pessoal da vara que vai ter que colocar lá que aquela palavra-chave, que aquela frase, que aquele indexador significa recurso já repetitivamente julgado. Posso falar? Deve. O que eu sei, né? Porque esse do TRT15 eu desconheço. Alô? Mas o recurso de revista, ele é muito... Uma questão que é muito simples de fazer a inteligência artificial perceber é se tem ou não o trecho do acórdão contra o qual a parte está se insurgindo. Muitas vezes vem sem o trecho. Esses seriam muito simples de retirar. Outra questão, coloca o acórdão inteiro, também não se presta. Então, quem coloca o acórdão já é excluído. Agora, com relação realmente a todos os recursos de revista, eu não vejo como ainda, mas eu não sei. Eu sei que aqui no TRT4 está sentido, mas eu não sei como se faria a programação, porque não é só por tema ou assunto, né? E sim a questão de se fazer um cotejamento entre a tese jurídica apresentada na acórdão e a tese jurídica que a pessoa quer, né, que seja analisada pelo TST. Então, eu não vejo muito como. A questão formal, sim, eu acho que é bem simples e seria bem possível, e nisso já sairiam muitos recursos de revista inadmitidos, né? Talvez nessa linha dos pressupostos extrínsecos, preparo, tempestividade, coisas assim. Também, questão de achar a procuração, às vezes a gente leva muito tempo, então tentando fazer com que a inteligência artificial já diga se ele é tempestivo, se pagou corretamente o preparo, né, e se tem a procuração nos autos. Isso seriam questões mais simples de se programar, né. A Amália está pedindo a palavra ali também. Não, só para contribuir para o debate, a minha cabeça já foi parar em outro lugar, porque a gente tem casos em que, por uma questão de política judiciária, questões que, a rigor, não deveriam passar num recurso de revista, passam, né? E se nós formos fazer uma análise algorítmica, dependendo da forma como for feita a programação, me parece que essa possibilidade de, por vezes, pacificar algum tema que a rigor não deveria ser objeto de recurso de revista, ela se esvai. E aí eu tenho um problema, talvez, não só de insegurança jurídica, mas de uma maior dificuldade ainda da prestação judicial tutelar o direito material, porque eu não passo mais uma questão que pode ser de extrema relevância para a pacificação de jurisprudência, para orientação de RH e assim sucessivamente. Então, a gente tem que pensar também nessa consequência, eu diria. Não é só o recurso em si, né? É o que não vai mais subir.
que também eu penso que pode ser um problema no sentido de que a gente não vai mais ter algumas posições muito importantes sobre alguns assuntos que antes eram puxados, digamos assim, nos recursos de revista, né? E aí, na mesma linha do que a Amália fala, eu acho que isso justifica, por exemplo, o porquê de o requisito da transcendência não vai conseguir ser um requisito afastado no âmbito do TST, lá pelo relator do recurso, por meio de inteligência artificial, porque esse exame ele é completamente técnico-humano aqui ainda, né? Eu não consigo alimentar, quer dizer, eu não sei, né? Um sistema que consiga algoritmicamente identificar ou não transcendência. Uhum. Novamente, Excelente. ô Guilherme, Aí. transcendência é tão subjetivo, que desde quando foi criada com aquela medida provisória de, acho que é de 2001, parece, eles nunca conseguiram regulamentar. Agora vem essa regulamentação na CLT, mas eles continuam sem nenhum consenso quanto ao que é critério de transcendência econômica, o que é transcendência jurídica. Eles não têm nenhum parâmetro ainda definido. Então, imagina se como pessoas analisando já existe toda essa divergência. Isso aí, eu acho que a transcendência é impossível de colocar numa máquina que vai dizer o que é e o que não é, né? Assim espero, pelo menos. Obrigada. Acho que travou lá o Guilherme. A Carol acho que queria falar. Enquanto o Guilherme volta aí, é Carol Melo? Oi. Isso, sou eu. Vai lá. Guilherme, cortou na sequência, tu fala, pode ser? Claro. Não, só quero fazer aqui um comentário sobre a proteção de dados, porque é meu tema de estudo, e que esse momento de pandemia que moveu os trabalhadores para regime na modalidade de home office, né, aumentou consideravelmente o número de phishings, de espécie de vírus, malware, ransomware, que são vírus que eles pedem, inclusive, resgate das empresas para que esses hackers possam devolver os seus dados pessoais. Então, nós tivemos aí um aumento considerável de vírus, tivemos vários incidentes e não acidentes que envolvem a segurança da informação. E aí também vejo a necessidade de nós, advogados, estudarmos muito proteção de dados, segurança da informação e outros temas, e sobre a inserção do tema da proteção de dados nas cláusulas dos contratos de trabalho, e muito tem se falado sobre as cláusulas de BOD, que é Bring Your Own Device, quando o colaborador utiliza o próprio computador para trabalho. Tem cláusulas novas também, que têm sido bastante utilizadas neste momento de home office, como a Bring Your Own Network, que é quando o trabalhador utiliza a própria rede para trabalhar, porque não está no estabelecimento empresarial. A Bring Your Own Cloud, que é quando nós estabelecemos uma política de privacidade relacionada à utilização de aplicativos na nuvem, porque é muito fácil um trabalhador eventualmente mover um arquivo confidencial da empresa, por exemplo, para um aplicativo seu particular na nuvem. Então, são diversas regras, mas eu só queria deixar claro que não basta a inserção disso como cláusula nos contratos ou nos termos aditivos de contrato, etc. Nós estamos num momento que propicia muito o treinamento dos trabalhadores. E esses treinamentos podem ser feitos, inclusive, através de lives, por exemplo, de uma forma bastante criativa, gamificação, etc. E eu acho que seria o momento ideal para se treinar esses colaboradores, lembrando ainda naquilo que a Denise falou há pouco sobre os trabalhadores enquanto ativo, e talvez o ativo mais importante das organizações. Então, é um momento importante para que a gente observe essas questões, principalmente porque a nossa LGPD não prevê nada específico sobre a proteção de dados nas relações de trabalho, diferente do regulamento europeu, que previu isso de forma específica. Então, nós temos aí um cenário que nos oportuniza discutir isso nas cláusulas contratuais e discutir isso também em negociação coletiva, e talvez mais interessante seria discutir isso nos acordos coletivos de trabalho. Teve uma notícia essa semana do Sindicato dos Bancários em São Paulo,
que alertava que um determinado banco, uma instituição privada, obrigava os trabalhadores que foram submetidos ao regime de home office a assinar cláusulas específicas nas quais eles cediam seus direitos à imagem e à proteção de dados pessoais. Então, são temas novos que nós precisamos estudar. E só para finalizar, isso vai exigir que o direito do trabalho se aperfeiçoe na área da proteção de dados pessoais, porque um generalista em proteção de dados pessoais não vai conseguir atender às especificidades do direito do trabalho. Mas é isso aí. Muito obrigada. Excelente. E mesmo que ainda, vamos ver se a Carol, que é a nossa expert, concorda, e se eu não estou falando uma bobagem, mesmo que ainda não tenhamos uma legislação específica e própria que mencione proteção de dados nas relações de trabalho, a abertura do artigo 8º da CLT nos permite buscar a LGPD e aplicá-la nas relações de trabalho. Falo Sim, correto? Com certeza. E a partir da data de hoje, alguma novidade, alguma coisa diferente, Carol? Não, ainda nada. Estamos com a MP 959 aí em suspense. A gente não sabe se ela vai ser convertida em lei ou se a LGPD vai acabar entrando em vigor agora, dia 16 de agosto, é a previsão, né? Estamos aí no suspense, aguardando os últimos Quem capítulos. sabe a Carol não venha num evento para nós aí, né? Numa próxima fala aqui no nosso grupo de pesquisa trazendo isso. Seria ótimo. Os novos movimentos já está convidado, já fica convidado. Obrigada, obrigada. Obrigada. Mais algum comentário? Eu tenho aqui 15 para as 3 da tarde, já avançamos 15 minutinhos do nosso horário. Alguma pergunta, pessoal? Guilherme ainda está conosco, ele fugiu da minha tela aqui. Não, tô aqui. Aí, palavras finais, pode ser? Bom, só queria, então, antes ela falando da questão da Janete, né, do recurso de revista, né, justamente, nem no regimento interno do TST tem definida a transcendência. Aliás, o Ives Gandra, quando ele ainda era presidente, ele disse que os advogados nem precisariam falar da transcendência no recurso de revista, porque o ministro era quem teria que analisar se tem ou não tem, independentemente do advogado fazer esse tópico na peça, né? E, Carol, eu acho que a questão da LGPD realmente é isso aí, né? Um generalista nunca vai saber. E, aliás, né, a LGPD ela é muito estranha, né, em alguns pontos, porque ela é bem omissa em relação à aplicação às relações de trabalho, ao mesmo tempo em que ela traz várias questões no meio dela, assim, vários insights ali que são de contratos de trabalho, ali, proteção sindical, várias questões disso, né, e não tem um capítulo específico, né, sobre essa proteção. Isso é uma então, acho pena. que a gente tem aí muito... É uma pena, exatamente. É uma pena porque o regulamento europeu prevê isso de forma específica e a LGPD perdeu de fazer isso. E só para linkar com o teletrabalho, a Argentina agora promulgou uma lei que prevê especificamente a proteção de dados do teletrabalhador. Então, talvez, quem sabe, o nosso legislador se sensibilize com relação a isso nesses projetos tantos de lei aí que a gente tem sobre teletrabalho. Isso aí. A legislação argentina de teletrabalho é um paradigma interessante, porque ela traz não apenas a questão de proteção de dados, mas o direito à desconexão, uma visão diferente com relação à infraestrutura, equipamentos, enfim. E, de novo, pela porta do artigo 8º e a possibilidade de aplicar não apenas o direito nacional em si, mas o direito estrangeiro, nós acabamos tendo ali uma possibilidade de pensamento científico, pelo menos, né? E daí em diante, pensem vocês aí nas suas petições iniciais, recursos e tudo mais. É possível. E Denise, só queria então, né, mais uma vez aí, registrar, né, mais um agradecimento a todos que nos acompanharam e a gente espera que tenham gostado do debate. É isso aí. Pessoal, Guilherme, em especial, muito obrigada pela participação, pela duplinha, né, pela aventura que fizemos hoje aqui conversando sobre teletrabalho. Sempre é um prazer debater contigo. A todos os nossos participantes do grupo de pesquisa, hoje chegamos a 30 pessoas ao mesmo tempo aqui, estamos agora com 26, isso para quem nos acompanha sabe que é um número importante para nós, né? Acho que nós estamos chegando a uma maturidade do nosso grupo de pesquisa,
A nossa produção revela isso, nós temos ocupado espaços bem importantes. Então, eu só agradeço a todos os que contribuíram, que estiveram aqui, que fizeram perguntas, que lançaram aí as suas considerações. Convido, reforçando o que a nossa doutoranda Beatriz colocou aí no chat, a atualizarem seus dados junto ao grupo, né, em especial para que a gente possa lançar tudo isso no Diretório Geral de Pesquisas do CNPq, e também a nos acompanharem nos nossos próximos encontros. De 15 em 15 dias a gente se vê, assim, por enquanto, pela telinha. Continuamos em contato no nosso grupo de WhatsApp, no nosso grupo de Face, né? E se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente já se encontra presencialmente. Isso aí, então. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau.